Vamos supor que eu tenha aí um programa principal que chama o A, que chama o B. Começa lá no primeiro quadrinho ali em cima, com a ira principal do programa principal armazenado, o topo da pilha é o fim dessa ira. Assim que acontece a ativação do A, vai ter algumas alocações ali que a gente não tem controle, e eu vou empilhar o ira A em cima do ira principal. E eu vou manter um vínculo, que está representado aí por essa setinha pontilhada, que é um campo lá dentro da ira do A, que aponta para o antigo topo. E aí eu consigo subir o topo sem perder o topo antigo. Assim que eu tiver a ativação do B, a mesma coisa vai acontecer. Vai ter algumas alocações de código de máquina. Então eu vou fazer as alocações, vou determinar um novo topo, mas eu vou manter a vinculação para o topo antigo, que é essa setinha pontilhada aí também no exemplo de baixo. Assim, quando eu tenho o término da execução, acabou o B. Eu sigo pela setinha, pelo vínculo dinâmico, e consigo restaurar o topo antigo. Tá? Então eu apago todo, né, eu apago tudo que está ali em cima. Na verdade, eu não preciso apagar efetivamente, né? Basta eu mudar o ponteiro que a estrutura de pilha já entende que o que está ali em cima é lixo, não serve para mais nada. Tá? Então eu consigo, basicamente, eu sigo essa setinha e restauro o topo até chegar no topo antigo. E assim eu não tenho esse problema, né, de saber qual que é o tamanho necessário para cada desativação. Bom, então vamos fazer aqui um exemplo, né, de um programa que envolve múltiplas chamadas, com o empilhamento das chamadas na stack, na pilha, a criação de instâncias de registro de ativação e seus detalhes de armazenamento aí. Do lado esquerdo eu tenho aqui um programa, seguindo um estilo aí do Algol, tá? E do lado direito, só para entender melhor aí o que o programa tem de alinhamento e as variáveis e parâmetros, eu fiz um esquema aqui para facilitar o entendimento. Então, esse programa tem um procedimento principal aqui, na verdade é o programa principal, chamado principal 1. Ele vai ter a sua área representada aqui. Ele tem um parâmetro, uma variável local, chamada P, do tipo real, representei ela aqui. O programa principal 1 tem um procedure, ou um subprograma chamado A, que tem um único parâmetro x do tipo integer, representei ele aqui. Esse procedimento A tem uma variável local T do tipo booleana, e tem um procedimento aninhado aqui C, que tem um argumento Q booleano, está representado aqui. Paralelo ao A, o irmão do A aí tem o B, que é filho, ou está aninhado dentro do principal 1, e tem um parâmetro B real, e tem duas variáveis locais, S e T do tipo integer. Então, duas variáveis locais, S e T. E esse programa aqui, né, a gente tem os corpos dos procedimentos aqui. Esse aqui é o corpo do principal, esse aqui é o corpo do A, esse aqui é o corpo do B, esse aqui é o corpo do C. E a gente vê que a sequência de chamada é a seguinte. A gente começa aqui no principal, né? O principal chama o B. Na verdade, ele vem para cá, né? O B chama o A. E o A chama o C, tá? Está representado aqui embaixo essa sequência. Então, o principal 1 chama o B, que chama o A, que chama o C. Então, essa aqui é a nossa sequência que a gente vai interpretar, a gente vai representar a memória desse aqui. Então, vamos começar a execução desse programa aqui. Eu vou marcar em azul aqui as linhas de código que estão sendo executadas, tá? Então, a gente começa ativando o programa principal 1, que nesse caso aqui, como ele é o main, né, é o program, ele corresponde à chamada em linha de comando, por exemplo. Então, começa a execução com a alocação de uma ira, vou colocar aqui, correspondente ao principal 1. Vou chamar aqui, ó, ira principal 1. E qual é o espaço que eu preciso para essa principal 1? Como ele é o principal, eu não preciso ter o endereço de retorno, não preciso ter o vínculo de controle, certo? Por quê? Porque ele é o primeiro que vai ser executado. Então não tem que fazer esse tipo de preocupação. Então a única coisa que vai ter aqui para ele é o espaço necessário, para voltar para cá, é o espaço necessário para a variável local, que é a variável P, tá? Então vou colocar aqui local. E o nome dela é P aqui, tá? Bom, a seguir vai acontecer a execução do corpo do principal. Então ele vai começar executando pelo begin, aí tem as outras linhas do programa aqui, até que ele chega na chamada do B. Ele vai ser uma invocação do procedimento B, passando P como parâmetro, certo? Nesse momento,
que vai acontecer é o empilhamento de uma nova ira, que vai ser a ira para o B. E essa nova ira para o B começa, primeiro eu preciso ter o endereço de retorno. Que é um ponteiro, a gente não pode esquecer disso, eu já falei várias vezes. É um ponteiro que tem um endereço que está apontando lá para a memória de código. Não é para o segmento de código aqui. Então é o ponto do principal que aponta lá para que foi feita a chamada para o B. Então nesse caso aqui vai ser lá no principal 1, né? O código do principal 1. Então esse cara aponta lá para a memória de código. Em cima do endereço de retorno eu vou ter que ter o vínculo dinâmico. Ou vinculação de controle. Que é um ponteiro, aí esse sim é um ponteiro para a própria memória de código, tá? Então esse cara aqui vai apontar para o topo da pilha antes do empilhamento dessa ira, que era a ira da principal 1, tá? Então esse aqui é o que aponta o vínculo dinâmico. Em cima do vínculo dinâmico eu vou ter que ter agora o espaço para armazenar os parâmetros de variáveis locais. Vamos lá, quem que é o parâmetro de variável local do procedimento B? Eu tenho um parâmetro do tipo real chamado R e duas variáveis locais S e T do tipo inteiro. Então, eu vou ter que ter 3 espaços aqui, tá? Vou desenhar com o mesmo tamanho, né? Mas lembrando que cada um pode ter seu próprio tamanho de acordo com o seu tipo aí, conforme de conhecimento do compilador, tá? Então, a gente vai ter 3 variáveis armazenadas. Uma que é um parâmetro e 2 que são variáveis locais. Só para dizer quem que é quem aqui, esse vai ser o R, esse vai ser o S e esse vai ser o T, tá? E nesse momento a gente completa aí a ira para a primeira chamada do B, tá? Lembrando que eu posso ter outras chamadas aqui. Nesse momento o topo da pilha está apontando para cá, certo? O que vai acontecer agora? Vamos voltar lá para o nosso programa. Eu estou executando agora, quer dizer, eu terminei de ativar o B, então vamos começar a executar o B. Opa. O B, o corpo dele começa aqui, então ele vai executar o begin, vai executar as linhas de código, até chegar a chamada para o A, passando o S como parâmetro. Então o que vai acontecer? Vai ter que ser feito o empilhamento da ira para a chamada do A. Então vamos lá. O que começa? Começa sempre com o endereço de retorno, que é um ponteiro para a memória de código. Para onde que esse cara vai apontar? Lá para o código, no caso aqui dentro do código, algum lugar do B, que é onde foi feita a chamada para o A, tá? Então, é uma ponteira lá para a memória de código. Em cima do endereço de retorno vai ter que ter o vínculo dinâmico. Que é um ponteiro para a memória de dados e que vai apontar para o antigo topo da pilha. No caso aqui já está desenhado em vermelho, né? Vou passar em cima dele. Opa. Botei o botão errado aqui. Então vou passar em cima dele aqui. Então esse é o endereço do vínculo dinâmico para essa ira aqui. Aí em cima do vínculo dinâmico eu vou ter as variáveis locais e parâmetros. No caso aqui do procedimento A, vou até voltar lá no código, o A ele tem uma variável local, T booleana, e um parâmetro X, né? Aparece aqui também, aqui tem o T e o X. Então eu preciso de 2 espaços, um deles vai ser o parâmetro, e depois variável local. A gente segue essa ordem, tá? Primeiro os parâmetros, depois as variáveis locais. Então essa aqui é a ira dessa chamada do A. E a gente tem o novo topo da pilha, como sendo esse. Faltou colocar o nome aqui, os parâmetros, né? Esse aqui é o X, e esse aqui vai ser o Y. Continuando a execução, a gente está aqui dentro do A, né? Foi ativado o A. A gente vai começar a executar o corpo do A. Vou executar o begin, as linhas de programa, até chegar na chamada para o C. Então agora vai ser feita a ativação do C.
que está aqui. Ele só tem um parâmetro, que é o Q booleano, né? Então, como que vai ser a estrutura da ira do C? Vai ser endereço de retorno. Opa, deixa eu dar a mesma cor aqui para não confundir. Endereço de retorno, que é um ponteiro para a memória de código. Então, ele vai apontar lá para o código, para algum lugar dentro do A, que foi quem chamou, né? O C. Em cima dele eu vou ter o vínculo dinâmico. Que aponta para o último topo, né? Então, vou fazer aqui um ponteiro para o último topo. E ali em cima eu vou ter os espaços necessários para as variáveis. Nesse caso só tem uma. Opa, fiz a cor diferente aqui. Só vai ter um, que é um parâmetro chamado Q. Tá? E essa é a ira da ativação do C. Tá? Ficou faltando desenhar aqui o topo, né, da pilha, que aponta para o topo da pilha aqui do final da ira do C. Bom, continuando a execução. A gente está aqui na chamada do C. Então eu vou rodar o código C. Aqui não tem mais nenhuma chamada, tá? Aí terminou o C. Eu tenho que saber agora como é que eu volto, né? Como que o que eu tenho que fazer agora? Então, seguindo a nossa lógica, a gente vai ter que desempilhar o que está aqui em cima. Tá? Na memória não é efetivamente apagada, tá? A gente simplesmente move o ponteiro. Então, vou tentar apagar o ponteiro aqui e coloco ele para baixo, seguindo a setinha, né? Então, eu sigo a setinha aqui do vermelho, do verde pontilhado. Então, esse vai ser o novo ponteiro do topo. Vou apagar aqui. Então, aqui é o topo novo aqui, certo? Mas antes de fazer isso, eu tenho que olhar o endereço de retorno. Então, esse endereço de retorno vai me apontar onde que eu tenho que retornar o controle. Veja que ele está apontando para algum lugar do A. Então, aonde que ele vai voltar? É quem chamou. Aonde que é no A? É nessa linha aqui, ó. Quer dizer, esse é o endereço de retorno. Então, eu sei que eu tenho que continuar a execução dessa linha azul para baixo. Tá? Então, eu vou fazer a execução daqui e continuar a execução do procedimento A. Por isso que é importante ter o endereço de retorno armazenado aqui. Tá? Bom, nesse momento, eu vou dar uma apagada por cima, mas a gente tem que entender que não tem mais nada de relevante aqui em cima. Tá? A gente está executando o procedimento A naquele ponto que foi feita a chamada para o C. E assim que terminar o A, então a gente vai continuar a execução do A. Assim que ele opa, estou na linha errada aqui. Assim que terminar a execução do A, aqui, eu vou poder desempilhar ele. Então, vamos lá. O novo topo vai ser esse aqui, ó. Então, sigo aqui, esse vai ser o novo topo. O resto eu posso apagar. Tá meio bagunçado aqui, deixa eu limpar um pouco. Então, esse vai ser o novo topo. Mas antes disso, eu tenho que ter retomado, já apaguei aqui, né? Eu tenho que ter retomado o endereço de retorno, que é algum lugar do B que está apontando para onde eu tenho que continuar a execução. Nesse caso aqui, a gente consegue ver que é a linha que foi feita a chamada para o A. Então, é essa linha aqui que eu preciso retomar. Certo? Então, vou continuar execução, até chegar no fim. Desempilho a ira do B. Novo ponteiro para o topo é esse aqui. Retomo o endereço de retorno antes de apagar, né? Continuo a execução, nesse caso aqui no principal. Eu vou executar até o final. Terminou a execução do principal. Aí eu vou fazer a deslocação completa da memória aqui. E aí, como não tem mais vínculo dinâmico, o vínculo dinâmico ali não tem ninguém, né? Ele está vazio, não está apontando para nada, eu sei que terminou o meu programa. Certo? Então, espero que tenha ficado claro aí a sequência de execução. O que é importante entender? Separação entre memória de código e memória de dados. Importância do endereço de retorno e entender que ele aponta para uma memória diferente, que é a memória de código. E a importância do vínculo dinâmico, que é você saber o quanto você tem que decrementar a hora de fazer o desempilhamento. Tá? Isso é o mais importante de entender aqui.
O resto é mais tranquilo, você alocar as variáveis necessárias, lembrando aí que a gente precisa ter primeiro os parâmetros, depois os locais aí para seguir uma convenção aí como é a implementação real. Certo? Então sugiro que você, se você não entendeu até esse momento, volta o vídeo aí, tenta entender, tenta fazer ao lado aí no papel para entender, porque isso é muito importante. A gente não pode passar batido daqui para frente. Aqui tem um outro exemplo, vou passar um pouco mais rápido esse daqui, não vou ficar desenhando tudo, vou mostrar nos próprios slides aqui, que ele é baseado numa linguagem tipo C e que usa recursividade. Então isso aqui a gente consegue, com isso aqui a gente consegue ilustrar bem como que o esquema de alocação dinâmica usando pilha permite a recursividade, tá? O que não era possível, por exemplo, no Fortran 77. Então a gente tem aqui um procedimento principal, né, um main, tem uma variável local chamada valor do tipo int, e você tem uma chamada para fatorial passando 3. O procedimento fatorial tem um parâmetro n, e ele tem chamada recursiva para ele mesmo, passando n-1, certo? Então, o que acontece quando eu tenho uma chamada para o main? Ele vai executar ali o main, vai declarar o valor, e vai chamar o fatorial passando 3. Então, naquele momento ali apontado pelo 1, como é que está a minha memória? Como é que está a minha stack? A gente tem uma ira para o main, que tem uma variável local ali, cujo valor, né, o nome dela é valor, e eu não sei exatamente o quanto tem ali de valor. Aí eu tenho a ira do fatorial, passando a chamada com 3. Primeira coisa é o endereço de retorno, que no caso aqui eu não estou desenhando, mas ele aponta para o código, lá para o main. A gente tem o vínculo dinâmico, que aponta para o topo da pilha anterior. A gente tem o parâmetro n, que está com valor 3. E aqui apareceu o valor funcional, que no exemplo anterior eu não tinha. O que é o valor funcional? É o valor de retorno. Quando eu fizer aqui a chamada para o return, né, o código return, é a gravação desse valor, vai ser armazenado lá no valor funcional para a gente poder saber o que vai para fora do procedimento no retorno da função. Tá? Então a gente tem valor funcional ali, ainda desconhecido nesse momento. Quer dizer, eu acabei de ativar o fatorial de 3. Aí o que vai acontecer? Vai ser, vou voltar para o código aqui. Entrou no fatorial de 3, ele vai fazer um if ali. N menor ou igual que 1? Não. Então ele vai fazer a chamada do fatorial de 2. Certo? Que é o n-1, que depois eu vou multiplicar pelo n. Mas agora eu estou no momento dessa chamada aqui, ó, fatorial n-1, passando no caso 2. Então, como é que ficou a pilha? Vou ter a ida do fatorial de 2. Tá? Qual que é o endereço de retorno? É um código lá no fatorial. Tá? Quem que chamou o fatorial de 2? Foi o fatorial de 3, naquela linha do return. Tá? Então, o endereço de retorno ali aponta para a memória de código, para uma linha dentro do fatorial. Vínculo dinâmico é o último topo da pilha. O parâmetro n vale 2, o valor do funcional ainda não é conhecido. Aí eu tenho mais uma chamada que vai gerar o fatorial de 1, que é a mesma coisa, tudo igualzinho. Tá? Só que o parâmetro vai ser 1 ali. Nesse momento, a gente está dentro do código do fatorial e eu sei que eu vou ter o n menor ou igual que 1. Né? Então eu vou retornar 1. Então quando eu chamo return 1, o que acontece? Eu vou preencher o valor funcional lá em cima, está em cinza. Então agora eu sei que o valor é 1 que vai ser retornado. Então quando eu chamei o return 1, ele gravou ali o valor funcional de 1. De forma que quando eu fizer o retorno, eu vou desempilhar, eu consigo fazer o cálculo do n vezes o fatorial antigo. Quer dizer, o fatorial antigo, que é o de 1, o retorno dele foi 1. Então ao desempilhar, faço a volta para o vínculo dinâmico, né, descobrindo o novo topo da pilha, e já posso calcular o valor funcional, que é parâmetro n vezes o valor funcional anterior. Então, 2 vezes 1, que dá 2. Por isso que está em cinza ali o valor funcional 2. Terminou a chamada do fatorial de 2. Vou fazer a volta, né? Vou desempilhar essa ira. Vou fazer o n vezes o valor funcional antigo. Então, 3 vezes 2. Então, o valor funcional aqui vai ser 6. Tá? Então, eu decremento a pilha e já preencho o valor funcional com 6. E assim que terminar, quer dizer, a última execução aqui vai ser o final da execução, que é o fatorial de 3 terminando, e eu vou calcular ali valor igual ao fatorial de 3, então eu vou atribuir para a variável local o valor de 6, que era o valor funcional anterior da chamada. Tá? Então esse exemplo mostra, né, a execução de um programa que envolve chamadas recursivas. A estrutura é idêntica, né? Basta você ir calculando, né, os espaços necessários. O que vai acontecer é que eu posso ter múltiplas instâncias do mesmo procedimento, da mesma subrotina, da mesma função. Tá? Então, novamente, se você não entendeu, volta, tenta fazer com calma aí no papel para você entender exatamente como que os valores são calculados. Porque é importante entender isso daí. Bom, o Algol, então, resolveu uma parte do problema que a gente comentou lá no exemplo do Fortran, né, que é
o acesso a variáveis dinâmicas, ou alocação dinâmica de memória e múltiplas chamadas do mesmo procedimento, ou seja, procedimentos recursivos. Com a pilha, né, com a stack e o vínculo dinâmico, a gente consegue ter esse tipo de problema resolvido. Mas tem um outro problema aqui, que é como implementar o acesso a variáveis não locais. Lembrando que no Fortran somente havia variáveis globais, estaticamente alocadas, portanto não era um problema. Ou a variável era local ou era global. Como não tinha alinhamento, não tinha nada disso, não tinha problema. Tá? Então como é que a gente pode resolver esse novo problema? Bom, então vamos explicar o problema com mais um exemplo, né? Vamos entender melhor aí, bem devagar. Então eu tenho aqui um exemplo também seguindo o estilo do Algol. Eu tenho um procedimento principal 2 que contém o Big Sub. O Big Sub contém o Sub 1. Estou falando aqui, você pode acompanhar ou pelo código ou por aqui, né? Então o Big Sub contém o Sub 1 e o Sub 2, e o Sub 2 contém o Sub 3. Tá? Aqui estão as variáveis locais de cada um, e o Sub 2 é o único que tem parâmetro, que ele tem um x integer aqui. E a sequência de execuções aqui é principal 2, que chama Big Sub, que chama Sub 2, passando 7, que chama Sub 3, que chama Sub 1. Tá? Você pode ver aqui também as chamadas, esse programa está completinho. Tá? Então, gasta um tempinho para entender essa estrutura aqui. Quando eu faço essa chamada, nesse momento aqui, quer dizer, eu estou na execução lá dentro do Sub 1, né? Aqui está o corpo do Sub 1, então eu tenho uma chamada lá, ó, A recebe B mais C. A pergunta é, quem é que eu estou referenciando nesse momento aqui? A gente já fez um exemplo mais ou menos parecido na aula sobre variáveis e escopo léxico, ou escopo sintático, né? Que é, a regra é a seguinte, o procedimento ou a declaração mais próxima no programa é que vai valer. Então, esse A aqui referencia esse A aqui, né? Desenhando aqui, né? Então, esse A aponta para esse A, esse B aponta para o B mais próximo, que é o B do Big Sub, e esse C aponta para o C mais próximo, que é o C do Big Sub. Certo? Então, essa aqui é a regra léxica. O problema é o seguinte, vamos olhar lá como é que fica a estrutura do programa na memória, ou como é que fica a estrutura dos dados na memória nesse momento aqui da execução dessa linha, ou seja, principal 2 chama Big Sub, que chama Sub 2, chama Sub 3, chama Sub 1. Então, é assim que está a memória no momento da execução dessa instrução A recebe B mais C. Então, a gente tem lá o principal 2 aqui embaixo, com a variável x, aí tem a ira do Big Sub, que tem a variável local A, B e C, aí tem a ira do Sub 2, que tem a variável parâmetro x, a variável local B e E, a gente tem o Sub 3, que tem a variável local C e E, e o Sub 1 tem a variável A e D. Como é que eu faço, né, nesse momento aqui, para saber qual que é a referência? Sendo que tudo que eu tenho na memória é isso daqui. Tá? Eu tenho que, de alguma forma, fazer o link que eu quero para saber qual que é o acesso que eu preciso. Qual que é a forma mais direta que, olhando para esse desenho, seria seguir a vinculação dinâmica. Né? Então, eu vou olhar o A. Primeiro, olho no topo da pilha. Tem? Opa, tem. Achei o que eu precisava. Preciso do B. Olho aqui. Tem? Não tem. Então, vamos seguir pelo vínculo dinâmico. Achei na ilha de baixo? Não tem. Então, vamos seguir. Achei o B aqui. Mesma coisa para o C. Procuro aqui. Achei? Não achei. Procuro na ilha de baixo. Achei o C. Tá? Ou seja, olhando pelo vínculo dinâmico, eu consigo estabelecer as seguintes relações. Esse A aponta para esse A. Esse B aponta para esse B, opa, e esse C aponta para esse C. Certo? Esse é o jeito correto? Essa é uma pergunta que eu faço. Então, tenta responder. O que está certo? Quer dizer, está certo isso daqui ou está errado? Pensa um pouquinho aí, volta no vídeo e tenta responder. A resposta é não. Esse vínculo que está aqui é o vínculo dinâmico. É o vínculo de acordo com o escopo dinâmico que a gente viu na aula das variáveis, e que eu falei que não é muito usual. Compara com o que está aqui, ó. Eu estava querendo achar o A do Sub 1, o B do Big Sub e o C do Big Sub. O que eu achei? O A do Sub 1, beleza. Mas eu achei o B do Sub 2 e o C do Sub 3. Na verdade, o que eu queria era esse B aqui e esse C aqui. Certo? Ou seja, aqui o que eu consegui? Escopo dinâmico. Não é o que eu quero. Porque a minha linguagem tem que ter escopo léxico.
que é o mais usual, que é o mais natural para a gente. Tá? Então esse é um problema que a gente tem com essa estrutura. Como resolver? Qual que é a forma de resolver isso daqui? A gente tem que mexer na estrutura da nossa ira. Então tem que ter coisa a mais aqui dentro, para eu poder fazer essa vinculação. E é por isso que o Algol introduziu mais um campo na ira, que é o vínculo estático ou vinculação de acesso, que serve justamente para estabelecer não quem chamou quem. Porque esse aqui é o mesmo exemplo que eu estava desenhando na lousa lá. O vínculo dinâmico mostra quem chamou quem, não é? Então quem está no topo de quem na pilha. O que eu preciso é passar além disso daqui. Então eu preciso colocar nesse campo vínculo estático quem está dentro de quem no programa. Então está aqui desenhado. Ó. Então eu tenho agora mais um campo que é o vínculo estático e que eu aponto para a ira que corresponde ao procedimento que contém aquela chamada. Tá? Ou desculpa, que contém aquela declaração. Então o Big Sub tem um vínculo estático, que está mostrado em vermelho aí, que aponta para principal 2. Por quê? Porque Big Sub está contido em principal 2. O Sub 2 está contido no Big Sub. Então, por isso que existe um ponteiro vermelho ali de vínculo estático que aponta para o começo da ira do Big Sub. O Sub 3 está contido no Sub 2. Por isso que o vínculo estático do Sub 3 aponta para o Sub 2. E o vínculo estático do Sub 1 está apontando para Big Sub. Tá? Então, quando eu quiser fazer a descoberta de quem que eu estou referenciando numa variável, eu vou seguir o vínculo estático e não o vínculo dinâmico. E aí eu vou encontrar que o A, por exemplo, aqui, ó, ele aponta para a ira do topo, né? Então achei, é o atual. O B não está no topo, então ao invés de seguir pelo dinâmico, eu vou seguir pelo estático, que é o Big Sub, eu procuro o A. Achei o A aqui, consegui estabelecer, desculpa, o B. Achei o B aqui, consegui estabelecer o vínculo de escopo léxico. Mesma coisa para o C. Tá? Então, com esse campo a mais, a gente resolve o problema com a vinculação estática ou vinculação de acesso. O slide está mostrando o que eu acabei de falar. Né? Então, para implementar o escopo léxico, cada vez que eu tenho uma referência para a variável, se for local, acesso à ira corrente, se não, busco através dos vínculos estáticos, que é uma técnica chamada de encadeamento estático. O problema do encadeamento estático é que é custoso, você tem que ficar toda hora buscando na pilha, né? Existe uma variável com esse nome? Não, então vai para a próxima. Existe uma variável com esse nome? Não, vai para a próxima, até encontrar. Uma técnica melhor e mais otimizada é já saber de antemão quantos acessos estáticos eu tenho que buscar, né? E o compilador sabe fazer isso, porque ele conhece o alinhamento estático. Tá? Eu faço o acesso X vezes, que é a diferença, né? Então, por exemplo, ó, eu estou com 4 níveis aqui, ó. Então desenhei em cores diferentes para vocês verem. Então o nível 0 é o branco, o nível 1 é o cinza mais claro, o nível 2 é o cinza mais escuro, e o nível 3 é o quase preto ali. Então quando eu faço um acesso lá, A recebe B mais C, eu vou fazer o seguinte, a variável A, qual que é o nível do acesso? É o nível 2. Qual que é o nível da declaração? É 2, quer dizer, ela foi declarada no mesmo nível que ela foi acessada. Então o resultado é 0, sendo o resultado 0, eu sei que essa variável está na ira corrente. O B, ele foi acessado na 2, nível 2, né, que é o cinza escuro ali. Mas ele foi declarado no nível 1, que é o cinza claro. Então o resultado é 2 menos 1, 1, ou seja, eu não preciso ficar pesquisando, basta eu subir um nível a partir do corrente. Mesma coisa para o C. Tá? Então essa técnica aqui deixa um pouco mais rápida a execução, não preciso ficar calculando. É uma otimização que é feita, né? E é uma forma mais rápida, mais, com desempenho melhor. Tá? Então isso é comum de ser feito. Mas isso é mais um detalhe de implementação. Então, o importante é entender o conceito de vínculo estático, de vinculação de acesso, que é necessário para a implementação do escopo léxico. Uma outra consideração que tem que ser feita aí é quando a gente pode ter escopos aninhados e variáveis locais dentro de uma única unidade, dentro de um único subprograma. Por exemplo, nesse procedimento principal 5 aí, eu tenho variáveis x, y, z, que são locais, né? Mas, digamos, elas valem dentro de todo o procedimento. Aí eu tenho um loop, um while, aí que tem variável a, b e c locais. E eu tenho uma variável d e e, num outro loop ainda, locais. E lá fora eu tenho outro loop com f e g. Tá? Então, como é que eu vou fazer a alocação desse espaço, né, dentro da ira? Né? Como é que a gente pode fazer esse cálculo? Dá para implementar do mesmo jeito, tratando cada bloco
como um subprograma sem parâmetros. Como se uma chamada, né, fosse feita no momento da abertura de bloco e fazer a vinculação estática e dinâmica do mesmo jeito. Só que isso é um problema, né? Imagina que cada vez que eu tenho que chamar esse while aqui, eu tenho que fazer uma nova ativação, um novo empilhamento, declarar novas variáveis e eu vou crescer a pilha aí dentro de um loop, o que pode ser custoso, pode ser ruim. Tá? Tem uma forma mais simples para fazer isso, que é você usar o compilador e determinar a maior quantidade de variáveis ativas em um determinado trecho. Tá? Isso dá para fazer com análise estática. Ou seja, para cada comando você calcula quantas variáveis eu vou precisar, ou quanto espaço eu vou precisar. Aí eu uso a mesma ira para armazenar esses valores e não fico criando ativações novas, né, desnecessariamente. Então nesse exemplo aí, ó, na primeira linha eu tenho 3 variáveis, x, y, z. Essas são as 3 que estão ativas. Na segunda linha aí destacada eu tenho 6 variáveis necessárias, x, y, z, a, b e c. Na terceira linha destacada eu vou ter 8 variáveis, que é o x, y, z, a, b, c, d e e. Todas elas podem estar ativas ao mesmo tempo. Já na última linha ali eu tenho 5 variáveis necessárias, que é o x, y, z, o f e o g. Sabendo que o a, b, c, d e e nesse momento não são mais visíveis, então eu não preciso ter espaço alocado para eles. Tá? Sabendo disso, o que eu posso fazer? O compilador pode fazer uma alocação que usa o máximo necessário e fica reutilizando ali dentro as variáveis e as posições à medida que a execução acontece. Então, fica mais ou menos assim. Né? No principal 5 eu vou ter espaço para 8 variáveis, né, que é o máximo que eu tenho no trecho. Então tem 8 espaços nas variáveis. Eu vou ter vínculo estático, dinâmico, endereço de retorno, etc. E eu vou ter os espaços alocados que podem ser reutilizados. Então o x, o y e o z eu não vou reutilizar, porque eles são visíveis no procedimento todo. Aí eu tenho espaço para o a, mas pode ser também reutilizado para o f no momento posterior. Para o b, mas pode ser utilizado para o g depois. Tá? Então dá para fazer dessa forma sem ter que ficar simulando, né, uma execução com ativações desnecessárias. Aqui na sequência eu tenho um exemplo, né? Então só para mostrar, né, como que seria a execução. No ponto 1 eu tenho x, y, z alocado e o resto está alocado, mas ainda não está usado. Assim que eu chegar no ponto 2 eu aproveito mais um espaço para o ABC. Cheguei no 3 aí eu estou usando todo o meu espaço necessário. A hora que eu estou no 4 eu não preciso mais do A, B, C, D, E, então fica um espaço ali não utilizado. Tá? E no final eu vou usar o F e o G ali. Tá? Então essa é apenas uma ideia de como dá para fazer nesse tipo de situação com variáveis locais dentro de blocos aninhados que não são procedimentos novos. E se eu quiser ter escopo dinâmico da minha linguagem, que a gente já viu, né? A resposta está aí, já mostrei inclusive, né? Basta você buscar na pilha através do encadeamento dinâmico, através do vínculo dinâmico e não do vínculo de acesso. Essa abordagem é conhecida como acesso profundo, ou seja, você vai buscar na pilha em profundidade, buscando a sequência de chamadas aí, e que é um processo custoso. Existe uma outra técnica chamada de acesso raso que evita a busca na pilha, né? Então você mantém uma pilha para cada variável, essa pilha vai incrementando aí com as declarações novas que vão aparecendo, que facilita o acesso. Tá? Que é uma alternativa para deixar um pouco mais eficiente, mas a gente não vai ver aqui. Tá? Basta a gente entender que o escopo dinâmico segue o encadeamento dinâmico e o escopo estático ou o escopo léxico segue a vinculação de acesso.